Vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. É uma frase que nós usamos muitas vezes. Costuma ser uma frase que nos agrada. Traz alguma sensação de descanso, de autogratificação. Por vezes é uma afirmação de intenção, ou seja, eu vou dar tudo o que eu tenho, vou fazer o meu melhor, vou me esforçar bastante, não é? Uma declaração. Às vezes é uma espécie de desculpa quando alguma coisa não correu muito bem. Eu fiz o melhor, saí de cabeça erguida, não é? Fiz o melhor que eu podia, que estava ao meu alcance. Ou então é uma explicação. Eu fui até onde eu podia, não conseguia fazer mais. É uma frase que parece que de alguma maneira serve para acalmar o nosso coração e também calar os outros. Fiz o meu melhor. Era o que eu podia. Há um ditado português que diz: quem dá o que tem, a mais não é obrigado. É uma afirmação, é um dito popular, tem o peso de significar que é a sabedoria do povo e todos concordam e usam com frequência. Eu dei o que eu tinha, não podia dar mais, fiz o meu melhor. Ponto. Assunto encerrado. E pode ser que às vezes nós queiramos utilizar esta linguagem para falar do trabalho de Deus. Mas quando estamos a falar sobre as coisas do Senhor, nós temos que ter algum cuidado. E sobretudo quando queremos aplicar aquilo que é chamada a sabedoria popular às coisas de Deus, nós temos que ter algum cuidado, porque há distinções a fazer. Como quase tudo na vida, há dois lados desta moeda. Vamos ver o lado positivo. É evidente que devemos dar o nosso melhor. É claro que nós não podemos fazer as coisas de Deus em cima do joelho, como se às vezes diz. Não sei se os irmãos sabem a origem desta expressão. Eu li, pelo menos, não tenho certeza, mas li, que esta expressão seria usada para falar a respeito da feitura dos telhados, das telhas dos telhados. Havia a telha que era feita com o molde próprio, e portanto saem as telhas todas certinhas, e havia aquela telha que era feita assim, em cima do joelho. Pegava-se no barro e usava-se o joelho como molde. Não é? Pá! É claro que não ia sair muito certinho, apesar de que o joelho em princípio é sempre o mesmo, mas provavelmente saía assim um bocado para o torto. Não é isso que estamos a dizer. É evidente que nós não vamos fazer o trabalho de Deus em cima do joelho. A própria palavra nos dá alguma base para isto. O sábio em Eclesiastes disse: tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E foi uma das frases que ajudou o meu crescimento. A minha mãe passava a vida a dizer-nos isto. Quando mandava fazer alguma coisa e a gente não fazia lá muito bem feito, ela chamava e mandava repetir: tudo o que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Desde aspirar o tapete da sala até lavar a louça, servia para tudo. Mas este é um dos lados da moeda. Agora vamos ver o outro lado, irmãos. E há pelo menos duas circunstâncias que nós temos que ter em conta, em que esta afirmação tem muitas reticências no que diz respeito ao trabalho do Senhor. Vou fazer o meu melhor. Atenção. Segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, o nosso melhor não é suficiente para fazer o trabalho de Deus. O nosso melhor não é suficiente. Devemos dar o nosso melhor, mas não chega. O trabalho de Deus tem que ser feito na força de Deus. Porque se ele for feito apenas na nossa força, vai ser trabalho humano. E o apóstolo Paulo chama isso de força da carne. E Paulo diz mesmo que um dia, quando houver o julgamento, se calhar vai queimar, não sobra nada. O Senhor Jesus não disse aos seus discípulos: façam o vosso melhor. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, Jesus não diz aos discípulos: façam o vosso melhor. Ele diz: permaneçam em mim e eu em vós, para que vocês possam dar muito fruto e o vosso fruto permaneça. Então é preciso ter algum cuidado no que diz respeito a esta afirmação. E há também uma segunda circunstância em que ela é preciso terem atenção. O meu melhor não é suficiente se o Senhor der ordens específicas sobre aquilo que deve ser feito.
Há circunstâncias em que algo é mandado fazer e não se especifica o quê, ou não se dá detalhes sobre o que vai ser feito. Mas naquilo em que o Senhor deu instruções claras e precisas daquilo que Ele deseja que seja feito, nós não temos liberdade para escolher a maneira como vamos fazê-lo. Se o Senhor disser o que quer e como quer, cabe ao servo obedecer e o seu melhor não chega. Não há desculpa de fazer não da maneira que Deus mandou e depois dizer, mas Senhor, eu fiz o meu melhor. Não, eu não pedi o teu melhor, eu disse que era para fazer assim. E o povo de Deus teve que aprender isto, por vezes, de maneiras um tanto dolorosas, e em particular aqueles que eram servos e chamados para servir a Deus de uma forma específica, estamos a falar dos sacerdotes. Nos nossos estudos de quarta-feira, irmãos, nós estamos a acompanhar o povo de Israel, certo? Acompanhamos o povo quando o povo saiu do Egito, já estamos quase no nosso 30º estudo desde o início do Êxodo. Já caminhamos com o povo durante um ano. O povo saiu do Egito, foi até à base do Monte Sinai, esperou ali durante 40 dias, recebeu a lei, houve toda aquela confusão, enfim, todas as voltas que foram dadas. O povo ainda não saiu do Sinai, eles ainda estão na base do Sinai. Mas nós sabemos que eles finalmente receberam ordens para edificar o tabernáculo. E exatamente a data da edificação do tabernáculo, os irmãos se lembram? Quando completou um ano que eles tinham saído do Egito. O Senhor disse, neste dia, para comemorar o primeiro ano que vocês saíram, o primeiro ano como nação, levantem o tabernáculo. Eles levantaram o tabernáculo. E neste processo, nós vimos na semana passada, que durou aproximadamente 6 meses, em que eles estiveram a preparar todas as coisas para montar o tabernáculo e todas as peças que comporiam o tabernáculo. O Senhor também separou uma tribo, a tribo de Levi, e desta tribo separou uma família, a família de Arão, para fazerem um trabalho específico relativo à adoração do Senhor. Vamos então abrir as nossas Bíblias e ver o que é que aconteceu e como é que este povo aprendeu de uma forma certamente dolorosa. Livro de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Levítico fica depois de Êxodo. É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 10, versículo 1. E diz assim: Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai e tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis os vossos vestidos, para que não morrais, nem venha sobre vós grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E assim fizeram, conforme a palavra de Moisés. O povo está, como acabamos de ver, na base do Monte Sinai. Estão no sul da península, junto ao Monte Horebe, onde eles receberam a lei. O tabernáculo acabou de ser levantado no centro do acampamento. Israel está organizado à volta de todo o acampamento. Ali o trabalho dos levitas e dos sacerdotes começou. O trabalho específico que Deus dera. E aqui, irmãos, eu quero salientar o específico. Lembrem-se que Deus não disse a Moisés: constrói uma tenda para eu poder fazer aquele local um local santo, sagrado, para que ali nós possamos ter, não é, o nosso tempo de adoração. Não foi isto. Deus mandou que Moisés
construísse um tabernáculo, mas Deus disse especificamente cada pormenor do tabernáculo. Os irmãos lembram-se, quando nós fizemos aqui o estudo? Ao centímetro, cada material que tinha que ser usado, a cor que o material devia ter, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, tudo. Não foi deixado ao acaso. Eu creio que os irmãos já repararam que os templos evangélicos são muito diferentes, não é? Nós nem sequer temos um templo, nós temos um prédio modificado para a utilização do culto. Porquê? Porque não temos no Novo Testamento instruções sobre a construção de templos. O Senhor não mandou para a igreja do Novo Testamento uma construção de, olha, vocês quando fizerem uma igreja têm que construir um templo com tantos metros de comprimento e tantos de largura, ponham bancos de madeira, não quero bancos de plástico, nem poltrona, não. O Senhor não disse nada disto. Então nós temos os mais diferentes tipos de templos, até porque a igreja nem começou com templos, começou com casas. Mas o tabernáculo foi dado de forma específica. E o trabalho que foi dado aos sacerdotes também foi especificado. E aqui, em particular, estamos a pensar no altar de incenso que ficava dentro do lugar santo. O Senhor tinha dado instruções muito concretas. O irmão segura aí Levítico, onde o irmão está, e volte só um bocadinho em Êxodo capítulo 30, só para dar uma olhadinha e perceber como isto era dado de forma específica. Está a segurar aí Levítico e voltou a Êxodo capítulo 30. E em Êxodo capítulo 30 fala sobre o altar de incenso. E diz assim, Êxodo 30, verso 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. É especificamente dito que não pode ser incenso estranho. E no fim do capítulo, o irmão então pode ler aí, do versículo 34 em diante, são dadas as instruções de como é que devia ser feito. E diz assim, verso 37, porém o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. É muito estranho, é muito interessante este versículo, irmãos, porque há uma igreja neopentecostal que, entre muitas coisas que oferece para vender, oferece o incenso do santuário, do tabernáculo. E eles fazem questão de dizer, isto é feito especificamente das instruções bíblicas, ou seja, está a maldição. Está a vender maldição. Compre, venha cá, nós vendemos baratinho, fazemos aqui 2 por 1 e você leva a maldição para casa. O texto diz que era maldito, irmãos, não era para usar em casa. Isto era exclusivamente para a utilização no santuário. Não foi dado liberdade para eles fazerem como lhes apetecesse. Não servia dizer, fizemos o nosso melhor. Nadab e Abiú são os 2 filhos mais velhos de Arão. Arão tem 4 filhos homens. Os seus filhos certamente foram instruídos a respeito das suas responsabilidades. Se não tivessem sido instruídos, não podiam ser cobrados. O tio deles, Moisés, é que recebeu as instruções de Deus e certamente teve o cuidado de passar, porque Arão e os seus filhos são os líderes dentro da família de sacerdotes. E o que é que estes homens fizeram? O texto diz que eles levaram à presença do Senhor fogo estranho. Há alguma discussão dos estudiosos sobre exatamente o que é que aconteceu. Alguns entendem que o que eles fizeram foi levar incenso diferente daquele que o Senhor tinha exigido. Há alguns que acreditam que eles acenderam o fogo fora do local sagrado, porque a instrução também dizia que este fogo tinha que estar permanentemente aceso na presença do Senhor, e tudo o que era feito no local santo era para ser usado com o fogo que tinha sido aceso, porque este fogo tinha vindo da parte do Senhor. Deus tinha acendido o fogo e era este fogo que tinha que ser usado e não era para trazer o foguinho lá de casa. E eles trouxeram um fogo lá de casa. Portanto, eles quiseram acender o altar com fogo e com incenso, que não dizia respeito especificamente ao que Deus tinha dito que tinha que ser feito. E porquê que eles o fizeram? Porquê que eles erraram desta maneira? Será que estamos a ver aqui uma lição extremamente pesada de um Deus muito burocrático, que quer que as coisas sejam exatamente de acordo com as regrinhas? Bem, irmãos,
A Bíblia normalmente ajuda a interpretar a Bíblia. E os irmãos, se olharem para o texto que têm em mãos, voltando a Levítico, no capítulo 10, a partir do versículo 8 diz algo que pode nos ajudar a perceber o que é que aconteceu ontem. Porque estes versículos aqui, do 8 ao 11, parecem desenquadrados. A não ser que, e é isso que nós queremos, eles tenham a ver com o que aconteceu antes. E diz assim: E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na casa da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. A maioria dos entendidos, dos intérpretes, compreende que estes versículos aqui estão aqui colocados exatamente porque eles têm que ver com o anterior. Porquê que Nadab e Abiú falharam em cumprir as regras? Não é porque eles não conheciam, é porque eles estavam bêbados. É porque eles estavam tocados. Eles tinham bebido bebida alcoólica, eles estavam alegres e felizes demais e não foram capazes de se lembrar das regras. E desta maneira eles profanaram aquilo que era santo, eles desvalorizaram aquilo que eles tinham recebido. Eles fizeram pouco de algo tão importante que Deus lhes tinha dado, que era o privilégio de serem os primeiros sacerdotes separados para santificar. A pena de morte aplicada era pesada, não é? O mesmo fogo que tinha servido como aprovação de Deus, porque Deus tinha descido para acender o altar como aprovação por aquilo que tinha sido feito, o mesmo fogo serve para castigo. O Senhor já tinha avisado o seu povo: eu não posso andar no meio de vocês porque eu sou fogo consumidor. Aqui provavelmente, irmãos, nós temos um reflexo daquilo que já vimos em outros episódios bíblicos, nomeadamente lá no início da Bíblia, no sacrifício de Caim. Tinha a ver com a qualidade do coração. Nadab e Abiú foram repreendidos porque eles não foram capazes de valorizar aquilo que trouxeram à presença do Senhor. No seu coração, eles não foram capazes de perceber o valor daquilo que tinham recebido e nem a importância deles darem o exemplo. Se eles, que eram os sacerdotes, que iam liderar o povo na adoração, que iam ensinar o povo a respeito do cumprimento da lei, não valorizavam, iam fazer o trabalho de Deus embriagados, então que lição Israel podia dar às outras nações? Se os líderes dentre eles, os seus líderes religiosos, não eram capazes de manter a diferença. Lembremos, irmãos, que cada vez que nós encontramos o Senhor orientando o seu povo no que diz respeito à lei, Deus estava a dar ao seu povo uma ética, que era uma ética que servia para o testemunho. O povo devia se comportar desta maneira porque o seu Deus era um Deus diferente. E então o povo tinha que ser diferente para que as outras nações vissem e quisessem se aproximar, e quisessem aprender e fossem tocadas pelo exemplo. Mas se os sacerdotes do povo de Israel são bêbados, como os de outras nações, onde é que estava a diferença e onde é que estava o testemunho? A situação foi grave, eu creio que os irmãos podem imaginar, não é? Estes dois homens foram carbonizados na presença do Senhor, no altar, e foi necessário que alguém da família, foram primos deles, como nós vemos aí, Misael e Elzafã eram filhos de um tio, Uziel, portanto parente deles, primos deles, é que tiveram que entrar no lugar santo para tirar os corpos para fora do acampamento. A ordem é dada a Arão e aos seus familiares de que não façam luto. Não é novidade, irmãos, isso fazia parte da lei. Nós encontramos isto em Levíticos. Era dito aos sacerdotes que eles não deviam participar do luto durante aquele período em que estavam em serviço, por uma razão simples. Fazia parte da pureza sacerdotal não terem contato com corpos, com cadáveres. E evidentemente o luto envolveria o contato com o cadáver. Parece-nos talvez um pouco duro, irmãos, mas nós temos que perceber aqui que é preciso que seja estabelecido entre o povo o senso de respeito, não é? A valorização das coisas sagradas e a distinção. É por isso que a palavra que é dada pelo Senhor é esta: serei santificado naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o meu povo. Não pode ser feita de outra maneira. Como é que fica agora o trabalho sacerdotal? Será que devemos olhar então para o nosso Deus apenas como um Deus extremamente burocrático, que está muito preocupado com pequenas regrinhas e que fica zangado se as coisas não se cumprem?
Continue a ler o capítulo e o irmão vai ver que não é bem assim. Diz assim o versículo 12. Então disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto o comereis em lugar santo, porque isto é a porção e a porção dos teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e os teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta e o peito da oferta do movimento trarão para ofertas queimadas de gordura, para mover como movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado, porquanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, e os filhos que de Arão ficaram, dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. E eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente haveis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje comer a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. O que acontece aqui, irmãos? Arão não teve permissão de chorar pelos seus filhos. O golpe tinha sido duro. Ele e os dois irmãos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, estão certamente tristes. É um momento dramático. Eu acho que, além de tristes, é natural que eles estejam neste momento sob um peso de temor significativo. O irmão não estaria? Sabendo que os seus dois irmãos foram punidos de forma tão severa porque desrespeitaram aquilo que era a orientação que tinha sido dada. O que acontecia em relação ao sacrifício? Quando um sacrifício era levado à presença do Senhor, parte do sacrifício era separado para ser comido pelos sacerdotes que ali trabalhavam. Lembrando, irmãos, que os sacerdotes eram proibidos de se envolver em outras atividades enquanto estavam a trabalhar no santuário, no caso aqui no tabernáculo. Daí que o próprio Senhor providenciava sustento para eles. Era legítimo. Eles dedicavam-se só àquilo, não podiam se dedicar a outras coisas, portanto comiam do trabalho que faziam. Este é um dos princípios do sustento daquele que se dedica exclusivamente ao trabalho de Deus. Então, aquilo que era do animal era, por um lado, o sustento que Deus lhes providenciava, mas, por outro lado, era também um ato de celebração. Cada vez que os sacerdotes participavam da carne do holocausto que tinha sido dado, do sacrifício que era oferecido a eles, eles estavam, de alguma maneira, a comemorar o quê? A salvação do Senhor. Porque o sacrifício representava o perdão de Deus. Deus desvia a sua ira, certo? Em vez de eu morrer, o sacrifício no meu lugar. Isto era o quê? Era o perdão de Deus, era a graça do Senhor, era de que é o Senhor mandou o Salvador que levaria o nosso pecado. Cada vez que um sacrifício era feito, cada vez que eles participavam desta celebração, eles estavam a celebrar a salvação. É o que nós fazemos quando temos a ceia do Senhor. Celebramos a salvação. E o que aconteceu nesta ocasião? Nem Arão, nem os seus filhos fizeram isto. Porquê? É provável, irmãos, que aqui estivesse o peso sobre os seus corações. Eu creio que, pelas palavras de Arão, nós podemos depreender duas coisas. Por um lado havia medo e, por outro, pesar, tristeza. Eles estavam tristes por aquilo que tinha acontecido e, por outro lado, também sentiam algum receio. Não havia grande clima para celebrar. É provável que, diante da memória recente daquilo que tinha acontecido com os seus parentes próximos, eles não tivessem grande satisfação. O cheiro do sacrifício queimado nesta altura não era agradável a eles. E eles não foram capazes. Fizeram o que tinham que fazer, respeitaram o sacrifício em si, mas não fizeram aquela outra parte que era comer aquilo que tinha sido separado para eles. E neste caso, quando eles colocam isto diante de... Quando a colocação é feita por Moisés, Moisés não encara Arão, ele fala só com os seus filhos, com os seus sobrinhos, talvez até para poder poupar um pouco Arão.
Quem responde é Arão. Não sabemos se porque Eleazar e Itamar foram falar com o seu pai, ou porque Arão estava por perto e acabou por ouvir. Seja como for, a desculpa que Arão dá, ou a defesa que Arão dá, ele diz, pensa um bocadinho na nossa situação. A reação humana, será que tínhamos condições de fazer isto hoje, diante de tudo aquilo que aconteceu? Pensa no que aconteceu connosco e vê se realmente nós estávamos em condições de fazê-lo. E o que acontece aqui? Tinha havido uma falha de protocolo. Tinha havido um erro em relação àquilo que tinha sido dito que devia ser feito. Mas é muito diferente do que aconteceu com Nadab e Abiú. Nadab e Abiú desrespeitaram o altar, desrespeitaram as ordens que o Senhor tinha dado de forma deliberada. Desrespeitaram por se apresentarem diante do Senhor sem estar em condições. Aqui, em relação a Arão, a Eleazar e Itamar, foi diferente. Eles acabaram por falharam por omissão, não participaram na carne, não celebraram, mas esta omissão não foi causada por falta de respeito, não foi causada por falta de valorização, foi causada pelo pesar que estava no seu coração. Foi uma reação humana de pesar. E o que nós percebemos é que o nosso Deus, apesar de ser um Deus sério, é um Deus santo, mas entendeu o coração deles, aceitou aquilo que estava a acontecer. E neste caso não existe nenhuma punição. Eles não são castigados por aquilo que aconteceu, não há nenhum tipo de castigo que nós vemos acontecendo neste episódio, mas diz o texto que Moisés ouviu aquilo que eles disseram e aceitou. E disse, ok, pronto, não vamos entrar mais em discussão a respeito deste assunto. Nós devemos guardar esta passagem, irmãos, exatamente tendo em conta aquilo que eu vos falava no início, que nós, quando estamos a falar sobre o trabalho do Senhor, nós não podemos pensar no trabalho do Senhor como algo que pode ser feito à minha maneira. À minha maneira. Não pode ser feito apenas o meu melhor. O trabalho do Senhor tem que ser feito à maneira de Deus. Não é só o quê, mas como. Não é só o quê, mas como. Não só o que vamos fazer, mas como vamos fazê-lo. O Senhor Jesus Cristo deu uma ênfase profunda e sistemática à questão do coração, da intenção do coração. Daí que ele repreendeu os fariseus em coisas que eram muito boas. Orar é bom, é muito bom. E os fariseus oravam erradamente. Porquê? Porque a intenção do coração deles era ser visto pelos outros. E Jesus condenou. Dar esmolas é bom? É bom. E o Senhor condenou os fariseus. Porquê? Porque o que estava certo, mas o como não. Porque eles davam esmolas para que as pessoas... tão bonzinho que eles estão, que maravilha. Jejuar é correto? É sim, Senhor, é bíblico. Mas o Senhor condenou os fariseus no seu jejum. Porquê? Porque faziam jejum para que os outros vissem. Como sou espiritual, estou a jejuar. Os irmãos estão a ver? O que e o como? O que e o como são ambos importantes. Não é só o que fazemos, mas a maneira como o fazemos. Santidade é essencial ao trabalho do Senhor e à adoração. Nós não temos um Deus legalista que está por cima dos nossos sentimentos, que vai nos punir por causa de burocracia. Não, temos um Senhor que nos entende, mas que exige santidade ao seu nome. Nós possamos guardar este episódio desta maneira, com esta lição, e que possamos ter a capacidade de pedir ao Senhor o entendimento. Vamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, mas da maneira que Ele quer que nós façamos. E no caso, a mensagem para Nadab e Abiú, um bocadinho tardia, e portanto não serve para eles, mas serve para nós, crer e observar.